O que acontece no seu corpo nos 3 primeiros dias sem açúcar é tão intenso que a maioria das pessoas desiste antes de chegar na segunda semana e perde justamente o momento em que tudo começa a mudar. Se você aguentar até o 7º dia, vai acontecer uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai experimentar na vida. E no 30º dia, você não é mais a mesma pessoa, nem fisicamente, nem mentalmente. Oi, eu sou a nutricionista Dalila Angélico e hoje, mais do que te mostrar o que acontece semana por semana, eu vou te entregar o mapa para você passar dos 3 primeiros dias, que é onde praticamente todo mundo desiste. Se você seguir, te garanto, você vai chegar no dia 30. Na primeira semana, vamos lá, vou ser bem honesta, é a pior. Você precisa saber isso antes de começar, senão você vai desistir achando que tem algo errado com você. Dos dias 1 até o dia 3, você vai ter dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, uma vontade intensa de comer doce. E sabe por que isso acontece? Porque o açúcar ativa no seu cérebro as mesmas áreas de recompensa que as drogas como cocaína. Não sou eu que estou exagerando, são estudos de neurociência que mostram que toda vez que você consome o açúcar, o seu cérebro libera dopamina. Você se sente bem e ele vai querer mais. Com o tempo, o seu corpo cria uma tolerância e você precisa de mais açúcar para sentir o mesmo prazer. E quando tira esse açúcar, vem a abstinência. Não é uma falta de disciplina, é a química cerebral. E é justamente por isso que eu te prometi um mapa. Porque sem o mapa, você entra numa guerra química sem arma. Anota essas 3 coisas. Elas fazem a diferença entre desistir no 2º dia e chegar até o dia 30. Primeira coisa que você vai anotar. Quando bater a vontade de comer doce, você vai tomar um copo de água bem cheio e esperar 10 minutos. Parece bobagem, mas a maioria das vontades de açúcar passa de 3 a 5 minutos após você sentir. Não é fome de verdade, é ansiedade disfarçada de fome. Se você aguentar esses poucos minutos, a crise vai passar sozinha. Segunda dica, tenha sempre uma fruta perto de você. Maçã, banana, morango, uva, o que você quiser. Quando a vontade insistir, você come a fruta. A glicose natural dela, junto com a fibra, mata a vontade sem voltar ao ciclo da sua dependência. Você alimenta o corpo sem enganar o seu cérebro. Terceira dica, durma mais cedo nesses 3 primeiros dias. O seu corpo está em estresse hormonal. Sono é o principal anti-inflamatório que você tem e ele é de graça. Durma no mínimo 8 horas nesses 3 primeiros dias. Se você seguir essas 3 dicas, você vai passar o 3º dia, eu te garanto. Do 4º ao 7º dia, os sintomas começam a diminuir. O seu corpo está se adaptando. E aqui vem a primeira surpresa. Você começa a perceber sabores que não percebia antes. Uma fruta começa a parecer mais doce, um legume começa a ter mais gosto. Suas papilas gustativas estão recalibrando. E tem mais. A maioria das pessoas percebe que o inchaço abdominal já diminuiu, porque o açúcar causa retenção de líquidos e alimenta as bactérias intestinais que aumenta a produção de gases. Tirando o açúcar, a barriga desincha visivelmente já nas primeiras semanas. Na 2ª semana, aqui a coisa começa a ficar boa. A sua energia se estabiliza. Sabe aquela sensação de ter pico e queda de disposição ao longo do dia? Quando você acorda bem e depois das 14 não consegue mais funcionar? Precisa de um café ou de um doce para se manter acordada? Isso é a montanha-russa da glicose. Sem açúcar, a sua glicemia fica mais estável e a energia estável significa mais disposição ao longo do dia. Se você também começa a dormir melhor, estudos mostram que com o consumo alto em açúcar está associado com menos tempo de sono profundo. Sem ele, o seu sono fica mais restaurador. E quando você dorme bem, no dia seguinte você tem menos fome. O seu corpo produz menos o hormônio da fome quando você descansa direito. A sua pele fica muito melhor. Meus pacientes relatam uma melhora visível da pele já na 2ª semana. Menos oleosidade, menos acne, porque o açúcar aumenta o processo inflamatório interno do corpo. E a pele é um dos primeiros lugares onde isso aparece. Na 3ª semana, começam a aparecer os efeitos internos.
a sua resistência à insulina começa a melhorar. Isso significa que o seu corpo volta a usar a glicose de forma eficiente. E quando a insulina funciona bem, o seu corpo para de estocar gordura com tanta facilidade igual ele fazia antes. É como se você desbloqueasse a capacidade do seu corpo de queimar gordura em vez de acumular. O seu fígado também agradece. O excesso de açúcar, especialmente a frutose em excesso, sobrecarrega o fígado e pode levar a uma condição chamada de esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Estudos mostram que em poucas semanas de restrição de açúcar já tem uma redução mensurável dessa gordura hepática. O seu fígado se recupera rápido quando você para de sobrecarregar ele. Temos também um resultado na sua fome. A essa altura você já percebeu que come menos e sem fazer esforço. Não porque você está se restringindo, mas porque a sua saciedade funciona melhor. Sem os picos de insulina, o seu corpo manda sinais certos de fome e saciedade na hora certa. Na quarta semana, se passaram 30 dias. E o que mudou? Você está com a pele mais limpa, a sua energia está mais estável durante o dia todo, você tem um sono melhor e mais reparador, a sua barriga está menor e menos inchada, você sente menos fome entre as refeições, a sua resistência à insulina está melhorando e muito provavelmente você perdeu entre 2 e 5 quilos. Não porque você fez uma dieta restritiva, mas porque você tirou o combustível que alimentava o ciclo da fome e que estimulava os picos de insulina e o acúmulo de gordura. Mas o efeito mais importante é aquele que você não vê. Você reduziu o processo inflamatório do seu corpo. Aquela irritação crônica por trás de tudo. A obesidade, o diabetes, o envelhecimento precoce, o açúcar é o principal responsável por todos esses problemas. Tirar ele por 30 dias é como dar um reset no sistema. E o efeito principal: agora você tem o controle da sua vida. Você para de ser refém do doce. Antes, quando batia a ansiedade, você já ia no doce. Quando você estava cansada, já ia para o doce também. Ia celebrar alguma coisa doce. Em 30 dias, isso muda. Você aprende a diferenciar a fome de verdade da vontade de dopamina. E uma vez que você aprende isso, não desaprende mais. Agora, a pergunta que todo mundo faz: Nutri, e depois? Nunca mais eu posso comer açúcar? Não, você não precisa eliminar o açúcar para sempre. Esses 30 dias servem para uma coisa: quebrar o ciclo da dependência. Depois que o seu paladar recalibrou, que os seus hormônios se ajustaram, é claro que você vai melhorar o seu processo inflamatório e você pode reintroduzir o açúcar de forma consciente e em quantidades controladas. Para você ter uma noção, o brasileiro médio consome 80 gramas de açúcar por dia. A OMS recomenda o ideal de 25 gramas e o máximo de 50 gramas. Depois desses 30 dias, o objetivo não é zerar, é ficar na zona do saudável com mais consciência. A diferença é que depois desses 30 dias, você escolhe quando quer comer o açúcar. Antes, era o açúcar que escolhia quando você queria comer. Essa é a virada.